E Paulo relata isso em Romanos capítulo 5, versículo 17. E ele declara com muita clareza, e ele faz uma explicação muito simples, clara e realmente reveladora para nós a respeito do pecado, da ofensa, da justificação. E ele diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, essa ofensa de um é a ofensa de Adão. Pela ofensa de Adão, se por meio do pecado de Adão, é outra palavra para essa ofensa, pecado, delito. Se pelo delito de um, pelo pecado de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, ele está estabelecendo aqui a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Um pecou, todos pecaram. Um cumpriu a lei, todos que creem nele, estão nele, todos são justificados. É simples o evangelho. Isso se chama a justiça de Deus. A justiça de Deus em Cristo para todos os homens. Olha que Deus realmente poderia dizer: bom, eu criei o homem, coloquei no jardim do Éden, dei todos os benefícios, dei a vida, e agora o que o homem faz com isso e as consequências que virão sobre os seus descendentes, isso é problema deles. Olha que Deus poderia dizer isso, porque ele deu ao homem e ainda falou: não coma dessa árvore, o dia que comer certamente morrerás. E o homem comeu. Mas olha a justiça de Deus. A justiça de Deus é que a liberdade e as condições que Adão tinha antes da queda de estar com Deus, de se aproximar, de ter o relacionamento, não ficou só em Adão. Deus providenciou a partir da queda o relacionamento para os homens caídos, para que esses também, mesmo sendo filhos de Adão, e com o pecado que entrou por meio dele só, em todo homem, mesmo com o pecado e a morte, agora ele providencia a vida para todos os homens por meio de um só também, a saber, Jesus Cristo. Quem me acompanha sabe que os homens que vieram depois de Adão e antes de Cristo, a única diferença que tinham a nosso respeito, não a única, mas a maior, é que eles criam no Cristo que viria, no Messias que viria. Eles aguardavam o Messias. Os profetas profetizavam a respeito do Messias. Eva ficou sabendo quando Deus declarou sobre a serpente que viria o filho e pisaria na sua cabeça. Então, veja, eles criam na redenção. E nós cremos na redenção que já aconteceu. Mas a verdade é que por meio de um só veio a vida. E olha como ele descreve com muita clareza esse ato que nós chamamos de o Evangelho. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça. A palavra de Deus chama a cruz de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição como ato de justiça. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. A graça veio sobre quem, irmãos? A graça veio para salvar alguns seletivamente? Não. A graça veio sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. A graça veio sobre todos os homens para a justificação
E essa justificação dá a vida. A justificação aqui é o ato de Deus que declara as pessoas livres de culpa e aceitáveis para Ele. Isso se chama justificação. O ato da justificação, um ato de justiça, veio com um ato, veio a graça sobre todos os homens. Qual é a graça? É a justificação. Esse ato diz que todos os homens declara as pessoas livres de culpa. Agora, com esse ato, os homens não são mais culpados diante de Deus. Estão livres de culpas e aceitáveis diante dele. Ou seja, o ato da cruz de Cristo, a graça de Deus é essa. Essa é a justificação. Você e eu fomos justificados diante de Deus pela obra de Cristo. Por quê? Ele foi punido e a justiça foi feita. A palavra, a lei diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Entende? É o valor de cada coisa. Remissão é comprar de volta. Redimir é trazer de volta. Então, o que é justo? É justo que se você tem uma penhora de alguma coisa, você deixou penhorado alguma coisa porque você emprestou o dinheiro, para que essa penhora seja tirada, você vai lá remir, você vai redimir, você vai comprar de volta. Entendeu? E quando você vai comprar de volta, então, você está fazendo de maneira justa. Você paga o preço e traz de volta. Qual era o preço para trazer de volta o homem? Pagar o pecado. Porque o que levou o homem à morte é o pecado. Entende? Se o pecado levou o homem de volta, o pecado precisa ser pago para trazer de volta o homem. A separação precisa ser desfeita. O pecado, que tem uma consequência grande que gera morte, ela precisa ser desfeita. A morte é a separação. A separação aconteceu em Adão. A união, o resgate, aconteceu em Cristo. Entende? Então, nós estamos religados a Deus, daí vem a palavra religião, por meio de Cristo. É a religação. O que era ligado esteve desligado e agora volta com a religação, que é a religião. A verdadeira religião é Cristo. Então veja, quando este ato acontece, por um só ato de justiça, agora a graça vem a todos os homens. Todos os homens precisam crer, porque quando não creem não podem desfrutar do ato de justiça. Por isso a Bíblia diz: o justo viverá por fé. Mas você precisa entender que é a justificação que dá a vida. E quem dá a vida é Cristo. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele deu seu Filho. Ele deu o seu Filho, e esse é o Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse ato de justiça, nessa decisão da parte de Deus diante dos homens, aqueles que creem na bondade, creem no amor, são salvos, recebem a vida, porque a justificação dá a vida, traz a vida de volta. A vida aqui é zoe, a palavra original, que é a vida de Deus. É estado de vitalidade, é estado de vida, estar cheio da vitalidade, de vida de Deus. É a maneira com qual Deus vive. Então, a fonte da vida, estamos religados a ela. Agora, essa ofensa de um só homem reinou a morte, trouxe a morte para todos os homens, e até hoje os homens morrem na carne, mas a palavra é clara a respeito da vida eterna. Depois que você e eu, na natureza de Adão, recebemos morte,
todos passaram a morrer, não foi assim? Todos morrem, todos os homens morrem, ninguém nesta terra é eterno, porque isso foi encerrado sobre a raça humana. Mas uma vez que podemos crer, somos livres da morte eterna, da separação eterna de Deus. A morte neste mundo vai acontecer. Ninguém em sã consciência tem a pretensão de viver para sempre nesse mundo sem morrer, porque sabe que não acontece. Há centenas, há milhares de anos que isso vem acontecendo. Pessoas nascem, se amadurecem, envelhecem e morrem. E é assim que vai acontecer com todos. Não era para ser assim, mas o pecado entrou e pelo ato por uma ofensa, reinou a morte. Você entendeu como é que reina a morte? Porque reina a morte, existem funerárias, existem cemitérios, existe o serviço fúnebre, existem tantas pessoas envolvidas nesse contexto, existem os lugares, os trabalhadores que trabalham nessa área. Por quê? Porque reina a morte, pessoas morrem, milhares delas todos os dias morrem. Acabou o seu tempo na terra. É isso que a Bíblia diz de reinar a morte. E para o mundo a morte ainda continua reinando, porque a palavra de Deus em Apocalipse fala sobre a segunda morte. A segunda morte, aqueles que têm parte com Deus, eles têm parte na primeira ressurreição e não na segunda. Aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição, vão ressuscitar depois, eles estão na segunda morte. Então, preste atenção. A palavra está dizendo que muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Agora, a morte reinou a morte. Veja, pela ofensa de um reinou a morte. Muito mais os que receberam a abundância da graça. A abundância da graça é esse ato de justiça. Deus mesmo enviou o seu Filho para resgatar a minha vida e a sua vida e trazê-la de volta para Ele, para estarmos com Ele e vivermos eternamente com Ele. Então, veja, amanhã eu quero falar um pouco mais sobre o batismo, o novo nascimento. É muito importante que você não ignore que Paulo diz que se nós fomos mortos com ele no batismo. Amanhã eu vou falar mais sobre isso com você. É importante você entender esse processo para você não se igualar às pessoas deste mundo, aos homens ímpios. Ele diz: ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Amanhã nós vamos falar sobre isso. É muito importante que você tenha clareza que uma vez que por um ato de justiça veio a graça a todos os homens e você pela fé creu na graça, agora você tem a justificação que dá a vida. Você tem a vida. Aleluia. Você é cheio da vida de Deus. E a vida de Deus, lembre-se, é aquela que não acaba. É aquela que não acaba. Por isso a Bíblia diz que você e eu reinaremos em vida. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu quero declarar: o reino já começou em minha vida. O reino já começou, já acontece em minha vida. O reino já começou em minha vida. Declare isso hoje e declare isso todos os dias. O reino dos céus já começou em minha vida. Deus, pelo seu Espírito, já governa a minha vida. Esse é o reino dos céus hoje. Essa é a realidade do reino dos céus. O reino dos céus já começou na minha vida. Ele já opera em mim. O reino do céu já governa na minha vida. E quando ele se manifestar, para mim será um dia glorioso, porque enquanto para alguns será um dia terrível, porque não creram, serão condenados, para nós que cremos será um dia glorioso, porque
nós já estamos submetidos ao reino. Nós já amamos o rei e amamos o reino e ele já começou em nossas vidas. Hoje você será guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade que te toma, te ajuda nas decisões, te ajuda no seu trabalho, te ajuda na sua escola, te ajuda na sua empresa. As decisões que você tomar serão decisões pautadas pela direção do Espírito. Ele governa a sua vida, Ele governa a sua casa, Ele governa a sua família. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Você é amado de Deus e você está debaixo do governo do Espírito. O Espírito de Deus governa a sua vida e porque por um só ato de justiça veio a justificação e você creu. E a justificação te dá a vida. Desfrute da vida hoje, desfrute de maneira poderosa, desfrute da vida como ela é, desfrute da vida que Deus te deu, Deus te abençoou, Deus é com você, não haverá nada que possa ser contra você. Você crê assim? Vamos orar por isso hoje, vamos declarar: Deus é por nós, o governo de Deus já acontece em minha vida, em minha casa e em minha família, em nome do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais esta manhã e pela Tua palavra que nos enche de convicção, porque por um só ato fomos justificados. E agora, essa justificação nos dá vida. E nós temos a vida do Senhor, nós temos a vida e o favor do Senhor. Graças a Deus, bendito seja o teu nome. Oh Espírito da verdade, guia-nos a toda a verdade. E hoje abençoa os meus irmãos em suas decisões, em seu trabalho, onde colocarem as mãos prospere e eles possam viver um dia cheio das virtudes do teu Espírito. Governa em nós, Senhor. Governa em nós e opera em nós o teu querer, opera em nós o teu realizar, que cada dia possamos ser cheios da motivação que vem do alto e começamos o nosso dia dizendo graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Obrigado por essa manhã, obrigado pela vida, obrigado. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você é abençoado, cheio da vida do Senhor. Nenhuma condenação há sobre você, porque você está debaixo da justificação que dá a vida. Aleluia! Se você foi abençoado com essa devocional, deixa um gostei. Amém? Você pode deixar um gostei? Eu peço todo dia para os irmãos, deixa um gostei. Tem 100 irmãos olhando para mim. Eu chego lá, só 19 deram gostei. Você fala amém e não vai lá dar o gostei, né? Olha lá, irmão. Não dá o tombo não, vai lá e ó, põe um gostei, ali o like, é um dedinho. É só, não é porque eu tenho que ter autoafirmação, não, é só estratégico. É só para o YouTube poder entregar para mais gente e mais gente poder entender essa palavra que você já entendeu e foi abençoado, se alimentou com ela. Amém? E se você puder, também vai lá em compartilhe com mais gente, para que mais pessoas da sua casa, da sua família, sejam também abençoados com essa palavra. Deus te abençoe, até amanhã cedo. Amanhã nós vamos falar sobre o batismo e a importância do batismo. Se você tem alguma dúvida, envia para mim no direct do Instagram e nós vamos responder amanhã e vamos falar sobre o batismo. Amém? Deus abençoe, até amanhã, 6 horas da manhã, horário de Cuiabá, 7 horário de Brasília. Tenha um bom dia em nome do Senhor.